painel primeiro, né, Identidade, Memória e Herança, o Patrimônio Cultural na Serra Catarinense. Como moderadora deste painel, convidamos a senhora Carla de Souza, museóloga e professora de História da Rede Municipal de Ensino de Lages. Para compor o painel, convidamos a senhora Lília Carboneira, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e coordenadora do CEMON, né, Centro de Memória do Oeste Catarinense, de Chapecó, com a fala Desenvolvendo Nossas Raízes, a preservação do patrimônio arqueológico. Obrigado. Convidamos a senhora Zilma Peixe, né, socióloga e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Curitibanos, com a fala Preservação das Identidades, a valorização dos saberes, fazeres e celebrações de um povo. E convidamos também a senhora Marina Canhas, arquiteta e urbanista do IFAM Santa Catarina, com a fala O Espelho da Identidade Local, a importância da preservação da paisagem cultural da Serra Catarinense. Eu vou passar a palavra à professora Carla. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. O nosso agradecimento pela generosidade de compartilharem esse tempo precioso conosco. A gente sabe que sexta-feira está todo mundo na correria e vocês estão aqui, e então ficamos realmente muito agradecidos. Agradecemos muito às nossas ministrantes, as discussões aqui levantadas serão muito ricas. E são temáticas que nós temos uma necessidade muito grande de discutir em Lages. Nós precisamos discutir o patrimônio arqueológico, nós temos patrimônios incríveis, muitos deles ainda desconhecidos da maior parte da nossa comunidade. Então as discussões que a Miriam vai trazer hoje são realmente muito ricas e alguém que vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa muito aprofundado, muito sério e já de longa data aqui junto à nossa comunidade. Zilma, realmente fico muito contente de estar mediando uma mesa onde esta moça está presente, porque é alguém tão jovem, mas com tanta trajetória em Lages. Eu sempre fico muito impressionada quando eu acompanho os trabalhos de pesquisa da Zilma e tive já muita proximidade com parceiros de trabalho dela e não tivemos essa felicidade de trabalhar junto. Trabalhei junto com Yáscara, com Eliana e Zilma sempre muito presente. A minha trajetória no Museu Thiago de Castro, Zilma esteve sempre muito presente, foi sempre muito respeitosamente referenciada. Então, agradeço muito. Marina vai trazer a discussão sobre a paisagem e é algo que nós viemos precisando aprofundar realmente, olhar de forma mais detida. Então, agradecemos muito, traz uma expertise, um trabalho muito sério também, então ficamos realmente muito gratos de que vocês estejam conosco. Três mulheres fortes, poderosas e muito sérias em seus trabalhos, então ficamos muito gratas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de pronto quero agradecer e parabenizar os organizadores pelo evento e pelo convite também, tá? E dizer que está sendo um prazer estar aqui, eu vinha de qualquer jeito, tá? Para estar falando com vocês sobre esse tema. E também parabenizar pela interdisciplinaridade, né, das mesas, das falas. Bom, coube a mim, então, falar sobre Desvendando Nossas Raízes, a preservação do patrimônio arqueológico de Lages. Eu vi que o tema é da região serrana, mas como o tempo é curto, eu acabei trazendo para o município de Lages, embora quando eu vou falar de patrimônio arqueológico, a gente tem que pensar numa noção maior, né? Não os territórios como nós conhecemos atualmente. Rapidinho, então, eu queria mostrar que essas paisagens, como acho que a Marina também vai falar, elas não são só culturais, elas são ambientais. E quando a gente vai num passado mais antigo, a gente tem que pensar que essas populações elas estavam muito em contato com o meio e que era fundamental assim, para o seu desenvolvimento a paisagem que elas estavam encontrando. Então, eu queria só lembrar que aqui nós estamos numa região de área de campos, também entremeada com floresta de araucária, e que é uma região extremamente alta, né? Não só para Santa Catarina, mas como para o Brasil.
E isso foi determinante para algumas populações que se estabeleceram aqui ao longo do tempo. Assim, em linhas bem gerais, né, a gente pode dividir o patrimônio arqueológico em dois grandes momentos. O pré-histórico, sem querer entrar aqui na discussão da ideia do pré, mas seria o pré-contato, né, o anterior ao contato com o homem branco, e o momento histórico, com os sítios que o Fabiano comentou e que a Marina vai comentar depois, que são referentes já ao período histórico. Se a gente pudesse agrupar, né, esse momento mais antigo em diferentes, numa linha do tempo, assim dizer, nós vamos ter 4 grandes momentos, sendo 3 deles anterior à chegada do homem branco. Então nós vamos ter um momento bastante antigo, que ainda, em termos de pesquisa, nós não temos um local, assim, um sítio datado com essa idade aqui, entre 13.000 e 10.500 anos atrás. Porém, nós temos indicadores da presença humana nesse período. Essa peça que está exposta no Museu Thiago de Castro, ela mostra um período bem inicial da ocupação humana, que está relacionada ao período mesmo de povoamento da América do Sul. Essa é uma peça, a gente chama de fóssil guia, de uma cultura muito antiga, da qual, claro, quanto mais antigo, menos vestígios, e também, obviamente, a população era pouca nesse momento, então os sítios são mais difíceis de serem encontrados. Mas, ao que tudo indica, essa peça foi encontrada em Urupema, está aqui no museu, mas é aqui da região, e nós conhecemos outra desse mesmo estilo, que está numa coleção privada em painel. Então, por isso que mesmo às vezes fora do contexto, né, quando já estão coletadas, é importante a gente mapear as coleções privadas, porque por meio delas também a gente pode fazer estudos e entender, né, classificar, entender de que período elas são. Depois, muito provavelmente, mas também com poucos sítios datados, nós vamos ter um período de ocupação que se estende entre 10.000 e 4.000 anos, tá? Esse tem sítios na Coxilha Rica, em diferentes pontos aqui na região, mas, de novo, são momentos bem antigos, dos quais ainda a gente não tem pesquisa o suficiente para ter dados concretos, com datações e tudo mais, mas a gente tem, mais uma vez, as peças que mostram esse momento. E aí sim, chegando nos grupos que são mais conhecidos, né, que são os povos Gés, que ocuparam então o Planalto das Araucárias, muito provavelmente a partir de 2.600 anos antes do presente, tá? Essa data mais antiga é aqui do município de São José do Cerrito, que eu acho que é de conhecimento, que é uma região super rica também em sítios arqueológicos, como toda a região aqui, tá? Tanto que esse mapa aqui dá para vocês terem uma ideia dos planaltos aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a quantidade de sítios, né? E esse mapa foi uma tentativa de reunião dessas informações, é de 2017. Mas dá para ver aqui, então, a quantidade, né? Cada bolinha representa um sítio e as cores ainda tipos de sítios diferentes. Esses sítios desses grupos Gs, que são os mais recentes, ou seja, antes da chegada do homem branco, nós temos sítios a céu aberto, se a gente pode classificar, né? Sítios em grutas, gravuras e as famosas estruturas, né? Como os danceiros, as estruturas monticulares, que eu vou apresentar alguns exemplos aqui do município de Lages. Então, para esses grupos era muito importante o território, né? E os sítios mais famosos, ou seja, mais famosos porque são encontrados também em maior abundância, são os sítios de estruturas subterrâneas, né? Que representavam provavelmente áreas de assentamento, que não tinham propriamente só a ver com a área de casa, de moradia, mas como o professor Schmitz fala, né, era o território do qual eles circulavam e se sustentavam.
Tanto é assim que tem alguns pesquisadores que colocam que, inclusive, a nossa querida e conhecida floresta de araucária, em alguma medida, né, a gente não compartilha que 100%, pelo menos no meu grupo de pesquisa, que 100% da floresta tenha sido manipulada por esses povos, mas a gente acredita que em boa parte esses grupos já sim estavam disseminando e plantando a floresta que a gente conhece agora. Tá? E as casas, então, que hoje nós encontramos esses círculos, né, essas depressões, assim, em linhas bem gerais, elas aparecem sozinhas às vezes, né, ou em grupos de mais de uma. Tem aqui em São José do Cerrito grupos de até 100 estruturas, né? Elas são estruturas que têm, em média, de diâmetro de boca entre 5 e 20 metros e de profundidade, uma média aí entre 5 e 8 metros. Eles tinham um cuidado bastante, uma parte de cuidado com os mortos bem complexa, tanto é assim que a gente encontra várias formas de sepultamento. Depois da gente entregar o livro para o Sérgio e para o Públio, que é uma parceria aqui, nós vamos escrever um artigo falando sobre as formas de estruturas mortuórias desses grupos. Não está ainda bem claro para nós por que haviam essas diferentes formas. Isso tem a ver com a cronologia, ou seja, o momento que esses grupos estavam vivendo, ou se tem a ver com hierarquia. Mas o que nós sabemos hoje? Que eles enterravam ou depositavam os corpos em grutas, ou construíam grandes estruturas, e na maioria dessas estruturas, então, os corpos eram cremados. Como eu vim parar aqui em Lages, porque eu sou chapecoense e trabalhei por boa parte do meu tempo no Vale do Rio Uruguai, né, o vale mesmo, e não trabalhava nessa época, até essa época, com a noção da bacia do Rio Uruguai, né, que daí sim eu estou falando também do Planalto Serrano. Graças a um projeto que eu vou agradecer eternamente ao IFAM, que foi um projeto de recadastramento de sítios, que eu tive a oportunidade de conduzir durante 2019 e 2020, que pegava toda a região oeste e quase toda a região oeste e o Planalto Serrano. E desse projeto depois a gente teve outros 3 momentos, né, que a gente desmembrou em outras 3 atividades, e então por meio disso que eu passei a visitar bastante aqui a região e a desenvolver as pesquisas. Então agora eu vou trazer o caso específico do recadastramento e de 5 sítios que eu considero assim bem emblemáticos aqui para Lages, para chamar a atenção, né, para a preservação e para a importância deles. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que quando eu desenvolvi esse projeto para o IFAM, a gente não estava revisitando todos os sítios conhecidos para Lages, porque tem muitos. O que o IFAM me propôs, era a proposta na época, era revisitar os sítios mais antigos que tinham sido registrados ainda na década de 70, se eu não me engano, pelo padre João Alfredo Ror, que deixou essa publicação das estruturas catarinenses, das estruturas no Planalto Catarinense, e um trabalho posterior que foi da Maria José Reis. Esse trabalho ficou engavetado nas bibliotecas das universidades até 2007, quando virou livro. E eles dois, então, tinham sido os primeiros a fazerem pesquisas na época no que se chamava os campos de Lages, tanto que os sítios são registrados assim, SC de Santa Catarina, CL de Campos de Lages e depois uma numeração. Bom, no momento inicial, o que o IFAM pediu para a gente visitar eram 6 municípios, dentre eles Lages, Bocaina, Bom Retiro, Urubici, São Joaquim, e eram 117 sítios que nós tínhamos que visitar aqui nessa região. Esse número de municípios aumentou muito, porque uma parte dos sítios que estavam cadastrados para o que é hoje Lages, hoje pertencem a Capão Alto e outros municípios. Então, para Lages mesmo, dessa lista inicial, ficaram 29. Desses 29, 8 a gente não conseguiu localizar de jeito nenhum, porque justamente esses pesquisadores tinham registrados com nomes de fazendas. Então era, sei lá, o sítio Coxilha Rica,
Então vocês imaginem o que era para nós procurar na Coxilha Rica um sítio. E nisso, de tanto que nós batemos em tantas casas, no fim das contas a gente acabou encontrando ao menos 6 sítios novos, mas assim, isso porque a gente só fez o caminho daqueles sítios que nós tínhamos que revisitar. Então, 8 nós não encontramos, 6 nós recadastramos e consideramos alterados, 6 eram novos, foram novos, que a gente colocou como novos, 2 a gente considerou destruídos, porque eram sítios de estruturas subterrâneas e elas tinham sido aterradas, e 1 ali em Índios, na localidade de Índios, a gente considerou inconclusivo, porque é um sítio bem complicado que teria que ter novas pesquisas para a gente entender o que era. Os primeiros 3 que eu vou falar estão bem próximos, um está aqui no bairro Passo Fundo e 2 estão na região do Cadeado. Eu vou passar as fotos para não ser tão demorado. Então o primeiro é o SCCL 261, é essa estrutura monticular, mas tem o sítio SCCL 262 que tem 2 grandes estruturas subterrâneas. 5, ok. Esse sítio é um sítio de enterramento, então nós conseguimos escavar ele em outra oportunidade. Assim, foi uma escavação que a gente fala bem preliminar, não foi detalhada, foi ao menos para a gente ter material para ter a idade desse sítio, tá? Então ele tem a idade de 960 anos e de fato encontramos a cremação, né? Pelo menos de um corpo. O 28.1, que também está encadeado, é essa estrutura monticular, elas têm em torno, gente, essas aqui, de uns 1,5 metro, 2 metros de altura e uns 17 de diâmetro. E os 2 têm uma vala ao redor, uma depressão que circula. Esse aqui também a gente escavou e ele tem 835 anos. O outro que eu quero chamar bastante atenção, porque esse a gente pegou no pulo do gato, e é bom a Marina estar aqui para talvez depois nos atualizar sobre a situação dele, porque a gente ficou sabendo, ele não estava na nossa rota, ele não era registrado. O primeiro dia que a gente foi lá, a gente entrou de surdina, porque a gente não conhecia o proprietário, então a gente entrou rapidinho pela cerca, viu aqui a estrutura e saiu correndo de medo, né? Aí fomos até descobrir quem eram os proprietários e depois, quando a gente foi pedir licença para fazer a escavação, né, deles, para saber as idades, a gente descobriu que a área tinha sido loteada, ia ser loteada, e por isso já tinha sido feito o estudo de licenciamento ambiental, liberando a área para construir. E o sítio tem 4 monumentos, 3 grandes e um pequeno que vocês vão ver agora, que é o C. Ele é menorzinho, mas ele pessoalmente dá para ver, mas aqui só por imagem topográfica, tá? E senão esses outros que são bem grandes, começando pela estrutura A, ele tem 34 metros de diâmetro e 1,10 de altura. É realmente um monumento belíssimo, é impressionante, não tem como ir lá e não se impressionar. Nós conhecemos 3 dessa forma em Santa Catarina, tá? Esses sítios provavelmente eram áreas coletivas, sociais, de eventos, rituais. Nessa sondagem preliminar que nós conseguimos datar, nós não encontramos vestígios de sepultamento, tá? Mas teria que ser melhor escavado. Só com ela a gente não pode concluir nada, a não ser que pelo menos uma idade é de 690. Os outros 2 a gente pôde datar também, vejam que todos eles deram mais de 500 anos, ou seja, antes dos portugueses, né, digamos assim, terem chegado no Brasil. Esse menorzinho a gente não conseguiu datar, vejam que ele é diferente dos outros. Passando rápido, esse aqui deu 980. E esse aqui também é novo, fica indo aqui para um dos caminhos da Coxilha Rica, nós batizamos com o nome da proprietária, que é a Leda. Procurando esses da Coxilha que nós nunca encontramos, a gente acabou batendo aqui na propriedade da Dona Leda e aí encontramos uma estrutura anelar. Aqui a gente só vê a parte central porque ele é grande, nem com drone a gente consegue pegar ele direito porque tem vegetação. Então, ele, assim, fazendo um desenho, ele tem 88 metros de diâmetro, ele tem essa parte circular aqui, né?
E depois aqui no centro tem um montículo com uma vala, que foi onde nós escavamos. Tinha também alguma coisa de cremação, e esse sítio também deu 945 anos antes do presente. Nessa mesma linha, procurando os sítios que a gente não encontrou, nós batemos na época na casa do César Augusto Arruda, que talvez alguns conheçam. E o César falou assim, olha, eu tenho umas coisas legais, mas venham amanhã. E no dia seguinte a gente estava lá no horário combinado e ele levou então a gente no que seria, a gente nunca conseguiu ainda confirmar exatamente, mas a Carla e a Jéssica estiveram comigo e a gente, né, pelos dados corresponde à primeira fundação de Lages, tá? Que teria sido então no Chapadão do Cajuru, aonde o Correia Pinto teria feito a primeira base do primeiro acampamento. Depois ele mudou para outras partes até chegar na Lages atual, mas aqui teria então sido instalado a primeira sede, primeiro povoado, né? Segundo os relatos que nós tivemos, porque a gente nunca conseguiu ainda ter tempo de conseguir os documentos, tem duas áreas para esse sítio. Uma área que, olha, aqui essa imagem é de 2022, já tinha sido retirado o pinos, que está bem mais deturpada, tem menos estrutura, e a área 2, que é essa área das imagens, que tem bastante estruturas. As meninas estiveram lá, a gente esteve lá limpando uma vez para fazer umas fotos. E assim, quando estava com o César, a família estava preservando, tanto que tem pinos ao redor, mas aqui tinha um capão de mato nativo que preservava. Mas a última vez que eu tive falando com o César, em 2022, eles tinham vendido esse lado. E foi para uma empresa dessas de papelaria, acabou. Bom, e esse é um sítio que a gente gostaria muito de um dia poder fazer um estudo mais detalhado, mas esse é um trabalho que tem que ser feito não pela Miriam e pelos colegas arqueólogos, tem que ser feito com a comunidade de Lages, porque, né, é um patrimônio daqui e precisa ser uma coisa coletiva. Fora isso, né, nós temos então o patrimônio todo da parte das tropas do período histórico, que então não é só o caminho, mas todos os bens associados, né, como as edificações, os cemitérios. E para finalizar, então, só essa parte das estruturas que eu mostrei aqui, né, elas têm então entre 980 a 610 antes do presente. Elas representam complexos simbólicos e rituais desses grupos conhecidos como os G-meridionais. E essa variabilidade de estruturas que eu mostrei aqui, ela demonstra provavelmente, né, claras evidências de estruturas construídas com diferentes funcionalidades. Pela diferença, né, a gente tem pelo menos 4 grandes tipos só desses montículos elevados, né? Todos esses bens precisam ser preservados e de novas pesquisas, porque até trabalhos anteriores feitos por um projeto que se chamou Paisagens G do sul do Brasil, que pegou principalmente Campo Belo do Sul e Urubici, fez hipóteses de que Lages podia ser uma região marginal, porque não teria tantos sítios. E na verdade não é assim, é só porque não tem tantas pesquisas como teve em Urubici, como teve em São José do Cerrito, como teve em Campo Belo. E também, né, a necessidade de medidas de acautelamento, porque o que a gente percebeu é que o que se preservou foi de forma fortuita, não há intenção de preservar. Né? Numa única propriedade que a gente ouviu o proprietário falando ali no cadeado, eu preservo porque o meu pai dizia que era um lugar que os índios dançavam, então ele plantava pinos ao redor, mas aquele lugar ele não plantava. Então, alguns exemplos no caso do Passo Fundo, porque é o caso que me deixa com mais medo, porque eu não sei o que vai acontecer, porque de qualquer forma a área, pelo que sabemos, está liberada. Eu trouxe alguns exemplos, não são daqui perto, são do meu colega da Argentina, que foi o que eu consegui mais depressa, mas lá na região de Buenos Aires, eles têm uma prática de, se constrói um loteamento, mas as áreas de sítio ficam preservadas, tá? Então aqui um exemplo, no caso, esse sítio teve uma pesquisa preliminar, mas mesmo com a pesquisa preliminar, depois a área
se manteve cercada e preservada. E esse é um outro exemplo de lá, que também está sendo construído o loteamento, mas o sítio que está aqui no meio vai ser preservado. Porque o Passo Fundo está no meio da cidade. Então, é urgente assim, pensar formas. E bom, e nem preciso, né, falar, vocês aqui na Serra já tem vários exemplos de vínculo entre o patrimônio arqueológico e o turismo. Então, em Urubici tem várias iniciativas, né, como no Morro do Avencal, a Vinícola Abreu Garcia, né, com a vinícola e a estrutura anelar que tem lá no alto da montanha. Bom, gente, para encerrar, que já passou meu tempo, era um pouco isso. Eu deixo o meu contato, mais uma vez o meu agradecimento. Primeiro eu quero agradecer ao convite e ao desafio do Serginho, da Jéssica, da Carla, de estar aqui e trazer algumas reflexões sobre Lages, sobre esse território. Né? E eu diria que muito mais do que algumas contribuições, é muito mais perguntas, né, indagações que a gente, ao longo de uma trajetória de pesquisa, tem feito sobre a cidade, sobre o território, sobre os modos de vida e de ser. Então, é muito mais um diálogo e provocações. E aqui eu já começo, né? Qual é o meu lugar de fala? Bom, meu umbigo também não está aqui não, mas o meu coração está, né? Faz alguns anos que eu moro aqui e durante alguns anos, junto com toda uma equipe que trabalhava na então ainda Secretaria de Educação e que tinha uma diretoria de cultura e que depois vai se transformar então na Fundação Cultural de Lages, quando nós iniciamos então todo o trabalho sobre entender este território, entender a constituição desse território e entender as identidades aqui presentes. E observe que eu vou sempre falar em identidades. Tá? Na época, o que muito nos incomodava e era em voga naquele momento, isso lá pelos idos de 93, 94, 95, né? Que propagava-se uma identidade para esse território, que era uma identidade gaúcha. Gente, nada contra os gaúchos, tá? Mas há toda uma diversidade a esse território que ela simplesmente não aparecia. E aí a gente começa, né? Então, nessas pesquisas nós buscávamos alguns fios, sempre no plural, para tentar entender então o que nós somos hoje. O que torna Lages especial? O que cada um de vocês pensam quando a gente fala Lages? Essa cidade, esse município, espaços do habitat humano, espaços do trabalho. O que traz um sorriso no rosto ou uma ruguinha, né, de preocupação, como você mencionou no início? Então, Lages, ela tem oficialmente 2 séculos e meio, um pouquinho mais de 2 séculos e meio. O que nos marca? O que nos diferencia? Caminhar pelas ruas da cidade é uma boa forma de fazer isso, observando o encanto das suas esquinas, das suas árvores, das suas pessoas, do ir e vir, das crianças em tempos quentes, hoje a brincar nas águas do recente chafariz, ou em tempos idos a brincar no Rio Cará, que eu acho que ninguém aqui passou, teve a oportunidade, talvez alguns tiveram a oportunidade de brincar no Rio Cará, no passeio pelo tanque, da Cacimba, das novidades, e talvez não tão novidades, repassadas no Instagram, no Face, no WhatsApp, para os mais velhos, né, nos jornais ou nas rádios locais e outras mídias comunicacionais. Dialogar é esse caminho, é esse caminhar pela cidade e revisitar esses lugares. E eu fiz aqui alguns destaques e gostaria que todos pensassem nas memórias que evocam em vocês. Afinal de contas, falar em identidades, particularidades culturais, é falar de pertencimento, mesmo que o nosso umbigo não esteja aqui. É falar de sentimento, é falar de acolhimento. Olhem essa imagem, a Rua Frei Gabriel. Tirada há pouco tempo, não foi eu que tirei, né? Está ali a fonte. A beleza das cerejeiras, que não tem mais do que 20 anos, né, pessoal? Mas também o espaço da correria,
Bahia, do Bota Fora do século XIX, então pela história oral, esse que era um dos caminhos em que do centro da cidade, o seu Laurindo, talvez vocês não conheçam, mas já devem ter ouvido falar do seu Laurindo, que era um trabalhador que passava pelas ruas centrais da cidade e fazia a coleta dos dejetos. E esses dejetos, pasme, não tinha infraestrutura naquela época, como ainda hoje também não tem, né? Vou falar bem baixinho. Que fazia, então, que levava os dejetos recolhidos para dar o vestibular no Rio Cará. Nessas imagens aqui que evocam esses traçados, esses percursos, ou ainda nessa imagem recente também da cidade, Rua Correia Pinto. Eu diria agora até uma paisagem muito mais clean, muito mais limpa a partir de qual conceito, né, que aqui estou trazendo. Mas também uma das entradas pela qual chegavam os trabalhadores, os vendedores ambulantes, as mulheres com seus tabuleiros de doces. E também, como não podemos esquecer aqui, um dos espaços iniciais e de por que Lages foi escolhido exatamente, né, a formação do centro nesse território, muito próximo de algumas fazendas a quem interessavam os fundadores. O calçadão. Aqui algumas imagens, e muito melhor do que eu para falar do calçadão seria a Jéssica, que está aqui do meu lado falando sobre o calçadão, né? Com essas imagens, aqui já não está mais o colégio, aqui talvez já não estejam mais algumas práticas de sociabilidades aqui presentes, algumas perspectivas de entender esse espaço como o ser e o não ser, essa conjugação de territorialidades. Quem ainda lembra, né, dessas imagens, não lembram, eu acho que temos aqui algumas pessoas que percorreram esses territórios, né? Eu só conheci já por imagens em alguns resquícios aqui presentes. Ou será que poderíamos dizer do mercado, praça, terminal, três modos, três territorialidades dos moradores, mas principalmente dos trabalhadores? Então, dos espaços religiosos, e vejam, aqui eu estou trazendo referências a mais de um espaços religiosos, né? Do candomblé, dos nossos terreiros, pode passar, da igreja luterana, pode passar. Mas também, não somente espaços institucionalizados, mas também espaços no qual estão frequentes e estão presentes a religiosidade, o sincretismo religioso que configura, que forma esses territórios, que está presente também na figura do monge, dos diversos monges que por aqui passaram, nos saberes das benzedeiras, nas práticas ali presentes. E vejam, quando a gente está destacando, ou o que nós estamos destacando, nós podemos fazer também uma pergunta, né? Mais uma, Jéssica. Que dizem respeito, antes de ir para a pergunta, né? Mas também que dizem respeito e que vão trazendo nas nossas memórias, nas nossas afetividades, não somente uma arquitetura, um território, casas, esquinas, mas também as paisagens. Pode passar. Do nascer e do pôr do sol. Eu sei que há uma disputa aqui em todo o território, né, nos seus pequenos municípios, dizendo que tem o seu mais belo nascer do sol, mas tanto o nascer quanto o pôr do sol, que é do pôr do sol, todas essas imagens, elas fazem parte das nossas referências, das nossas identidades, de elementos que nos marcam. Além dessas paisagens, também estão presentes. Essa não precisa nem falar, né? Se bem que hoje está quente, mas há pouco tempo atrás, essa é uma das imagens que vão marcar a região. Vou passar, Jéssica. Aqui, uma paisagem da Coxilha Rica, lembrando seus campos, seus territórios, mas também as suas águas, e em função dessas águas nós teremos, né, algumas perspectivas de desenvolvimento também alocada para esse território. Que é outra do pôr do sol, eu sou apaixonada pelo pôr do sol. Mas também identidades e particularidades que estão presentes nas formas de nos expressarmos, né? Que estão presentes ali, como por exemplo, homem do céu. Gente, me desculpe, mas eu não vou conseguir reproduzir exatamente igual, né? Peixada, vorteada, mazereda, caieira e tantos outros símbolos identitários
das características presentes constituídas nesse território. Observe, aqui eu trouxe várias situações que se entrecruzam, tá? Que se intercalam e que formam e vão constituir identidades e especificidades de cada lugar. Ela não é só materialidade, ela é saber fazer. Ela está presente também nessas práticas da alimentação e que está, e aqui eu faço um destaque de 1858, não vou ler, mas só vou fazer alguns destaques, quando o alemão passa por aqui e diz que é obrigatório tomar o café e que o café deveria ser considerado um símbolo desse território. Mas não é qualquer café, tá, gente? É um café com mistura. Então, esses hábitos, esse fazer, esse entrelaçamento, ele faz parte da nossa identidade, do que nos diferencia, do que nos identifica. Pode passar. Mas, e aqui, né, quando a gente vai estar trazendo referências, identidades, memórias, nós não podemos esquecer, apesar de sempre contarmos a partir da chegada aqui, da ocupação, da colonização desse território, e a Miriam, né, colocou muito bem antes que esse território ele não é marcado a partir dos 258 anos que tem Lages, mas é muito antes. Então, há nas nossas expressões, na nossa religiosidade, nas nossas mitologias, nos nossos saberes, há essa tradição que foi também sendo mantida. Mais do que mantida, eu diria que ela é resiliente, que ela conseguiu se manter apesar, né, de todo um processo de colonização posterior. Então, a gente costuma fazer no delineamento, né, das nossas identidades, trabalhar com esses diferentes fios, como se fosse um tear, que aqui a gente está construindo e que você vai tendo, dando as tonalidades e as cores desse território. Uma primeira inflexão, então, destacada pela formação desse território, que a Miriam já destacou. Uma segunda inflexão, que está marcado pela ocupação europeia, ou descendentes de uma ocupação europeia, que está vindo com seus modos de vida, com suas instituições e com sua religiosidade marcar essa temporalidade, mas que além da ocupação europeia, nós não podemos esquecer também dos nossos antecedentes que estão vindo para cá, não de uma forma, digamos assim, porque estão descobrindo e formando um novo território, mas que vieram para cá porque são obrigados, e é nessas representações aqui que vai estar o seu trabalho. Então, nós temos descendentes de populações africanas que vieram para cá e que, junto com as populações europeias, construíram esse território. Então, essa segunda inflexão, que remete exatamente a essa perspectiva, também está presente, seja no traçado arquitetônico, seja nos modos e formas de organização, seja nas taipas, que nós achamos extremamente belas, né? Mas também na produção alimentar. Dessa segunda inflexão, a gente destaca, ou eu destaco, né, foi um dos estudos que a gente fez, que é exatamente o processo de ocupação a partir da economia, de um ciclo econômico que é a extração da madeira. Né? Mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que esse ciclo da madeira ele vai trazer um processo de movimentação econômica, ele é muito mais do que um processo de movimentação econômica. Quem são a população que está vindo para cá que vai transformar Lages numa das cidades, num dos territórios mais populosos? Quem são os trabalhadores que estão vindo para cá? Qual é a formação do bairro Coral? Qual é a formação posterior, né, do bairro Habitação ou do bairro Petrópolis? Mas também esses espaços eles são marcados, e a gente não pode esquecer, por ciclos políticos. Então, quando a Lilian fala que aqui não havia, quando ela aqui chegou, uma política de patrimônio, já tinha acontecido uma política de patrimônio, mas não iniciou. Nós já tivemos, em épocas de ditadura militar, uma gestão e uma experiência que é a primeira no Brasil, junto com um outro município, de uma gestão participativa, que é a força do povo. E isso vai deixando marcos, vai deixando referências nas cidades.
como também dos ciclos educacionais. Dos ciclos educacionais, que aqui nós estamos num símbolo educacional de uma educação laica em Santa Catarina. É uma das primeiras, mas nós não podemos esquecer também desses símbolos da laicidade, da não escola aqui presente. O que é a não escola? Então, vou pensar antes da não escola. Quando a instituição escola é reservada somente para alguns, que você tem o instituto do professor que ia nas fazendas, né, de um professor itinerante, que ia fazer os processos educacionais para um grupo, não para todos. Só que esse não grupo e o não para todos, nós vamos observar ainda hoje. Quais são os índices educacionais deste território? Ainda pensando em ciclos educacionais, eu posso pensar isso em termos de escolas confessionais, universidades públicas, comunitárias, ou mais recentemente nas faculdades mercadológicas. Todos esses elementos, eles são frutos de principalmente 3 grandes pesquisas que nós desenvolvemos aqui na região. Uma delas, que é o Caminho das Tropas, que traz referências a esses estudos, esses slides que vocês estão vendo, que ela abrangeu tanto um estudo, um levantamento arquitetônico de algumas fazendas, de alguns territórios, quanto o delineamento da configuração de práticas e saberes vinculados. Por exemplo, práticas alimentares, que a gente já vai ver mais algumas fotos. Como também o exercício dos taipeiros. Quem fez? Volta para mim a foto. Quem fez essas taipas que estão marcando esses territórios? Quais foram as mãos que fizeram? Quais foram as mãos que permitiram que trabalhadores pudessem fazer isso? Ou seja, quem estava cuidando desses trabalhadores? Né? Cuidando no sentido bem literal. Fazer comida, lavar roupa, o aconchego. Então, é um trabalho também, muitas vezes, invisibilizado. Um outro estudo foi a reconfiguração. Aí a gente vai estar trabalhando alguns estilos, né, junto com, na época, os professores da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Peixe, e agora outro nome, o professor Américo, obrigado, né, sobre algumas características arquitetônicas, e aqui nós temos alguns exemplares, né, delineados na época como o Art Deco, que vão mostrando, não somente, ou melhor, que vão mostrando que esse território é fruto de uma articulação de pontos, de aspectos, geralmente e às vezes contraditórios. Né? Então, saberes e fazeres que estão presentes na arquitetura, saberes e fazeres que estão presentes também nas práticas. Só uma passagem, deixa eu ver. Nas práticas e nos saberes religiosos, e essa foto para mim é belíssima. Olha a conjugação de elementos que são importantes para as pessoas. Elas escolheram o que está ali. Então, tem vários elementos interessantes. Como também presentes, e nós temos, né, aqui uma referência, que são os trabalhadores com couro, que faz parte desses saberes e fazeres, que está vinculado lá com o ciclo, né, dos taipeiros, com o ciclo das tropas, mas que está também presentes no que é Lages hoje. Pensem, por exemplo, na festa do Pinhão. Aqui é um extrato de uma entrevista com esse artesão. Por que eu selecionei especificamente isso? Né? Então, vejam as referências identitárias deles, mas vejam a referência de onde ele aprendeu a fazer. Meu bisavô aprendeu com os índios. Como também estão presentes nos nossos saberes alimentares. E essa aqui foi uma outra pesquisa que nós desenvolvemos, né, com as perspectivas e as práticas, e isso nos dá água na boca, mas saber que esses elementos aqui, eles incluem fazeres. E essa foto, provavelmente a senhora que está aqui conhece muito bem essa foto, né? Talvez os mais jovens não conheçam, isso é um fogão a lenha, mas observem os detalhes da chapa de ferro, extremamente brilhante, né? Do nosso queijo, aqui presente, do pinhão. Então, são saberes, são técnicas, são práticas,
Frutos de uma pesquisa que a gente realizou. Aqui vocês podem observar que eu deixei só as mãos, né? Porque são fotos aqui preservando a identidade das pessoas, mas também presentes nos saberes religiosos, né? ali presentes. Esse senhor que nós entrevistamos, ele era um benzedor aqui na região, e nesse momento ele estava fazendo um benzimento para a equipe de pesquisa. Então, práticas, saberes, fazeres que vão marcando o que nós somos. O território, as identidades sendo construídas, em alguns casos, subalternizadas. Talvez, e é um dos aspectos que me interessa ao entender os territórios de Lages, é entender simplesmente o que a oficialidade não considera identidade. Então, é os saberes das pessoas comuns, é o ir e vir das pessoas comuns, são essas diferentes identidades, que vão demonstrar o quê? Resiliência. Que mesmo em situações de alta exploração do ambiente, e como a minha mãe sempre lembra, não é só o ambiente que é explorado, os seres humanos são muito explorados. Mesmo com isso, persistem e deixam registradas suas vivências, suas experiências. O tanque, que é, lá em 95, a nossa primeira experiência de tombamento na equipe, com a professora Yasca, com a Nana, né, a Silmara, ele é exatamente um espaço de trabalho, né, de referências a partir de um determinado momento. Como eu vejo o presente? Como sínteses auto-articuladas e articulantes desses diferentes eus coletivos, desses diversos presentes históricos, mas também de presentes projetados, diferentes camadas de saberes e fazeres, múltiplos, articulam tempos e espaços diferenciados, entrelaçam hierarquias, processos que são includentes, excludentes, includentes, excludentes. Mas, isso será temática, creio eu, das próximas meses, né? Também potencialidades, perspectivas de turismos, identidades culturais, de conhecer nossa história, reconhecer os aspectos que engrandecem a humanidade e outros, talvez, nem tão bonitos. E aqui a gente pode lembrar da guerra do contestado, mas a gente pode lembrar também de outras situações, né? Nem tão nobres, pelo contrário, mas que eles também não podem ser esquecidos para que eles não se repitam. E também, a partir disso, construir um processo civilizatório mais equitativo, solidário, igualitário, no qual nós podemos nos orgulhar e dizer, sim, eu moro ou eu sou do Planalto Catarinense, que formam esse mosaico de saberes e fazeres constitutivos e constituintes do nosso cotidiano e das nossas diversas identidades. Então, gente, era isso. Muito obrigada. Desculpe pelo tempo. Boa tarde. Agradeço aos organizadores do evento o convite para eu poder estar aqui falando um pouco em nome da equipe do IFAM. Somos muitos, ao mesmo tempo somos tão poucos para o desafio que a gente tem. Esse título foi um título, né, apresentado pela organização do evento, o Espelho da Identidade Local, a importância da preservação da paisagem cultural da Serra Catarinense. E a princípio eu pensei em trazer como é que a gente estava enxergando, né, esse espaço, essa paisagem, mas eu achei mais bacana trazer um pouco dos bastidores, né, institucionais e das políticas públicas para o reconhecimento dessa paisagem tão importante. Para começar, para falar para vocês que antes do que eu vou falar aqui, do que eu vou mostrar aqui, com certeza o IFAM se envolveu com a região de outras formas, com outras pessoas, mas eu não estava presente. Inclusive eu sei, por exemplo, desse projeto do professor Américo e do Peixe, o Ulisses participou, né, o Ulisses Munarim, que foi superintendente do IFAM. Então a sementinha foi plantada ali, o Ulisses se tornou superintendente em determinado momento, e ele levou para a gente, junto com o Fabiano, esse olhar para esse território, né? E ele foi muito importante em dizer assim, a gente precisa trazer para o IFAM essa paisagem,
né? O IFAM precisa conhecer isso. A gente tem uma dificuldade em chegar em determinados territórios sem que alguém daquele território entre no IFAM, né, e diga, olhem para lá, deixa eu levar vocês lá para mostrar e para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma ideia de que era importante uma grande lacuna, como o mapa da linha mostrou, uma grande lacuna para essa região. A gente não tinha tombamentos federais, e a gente tinha essa ideia, né, que foi trazida pelo Fabiano, pelo Ulisses, de que seria sim uma região com relevância nacional de tombamento, né? Então a gente não pode esquecer que quando a gente faz um tombamento federal, a gente está dizendo que aquele bem ele é importante para qualquer cidadão brasileiro, né? Assim como é importante para mim que o Pelourinho seja protegido, é importante que o Pelourinho seja protegido, para quem está no Pelourinho, o caminho das tropas é importante de alguma forma. Então, o trabalho do IFAM é muito tentar entender a justificativa de uma valoração de determinado bem do ponto de vista da nação, né, federal. Então, a gente tinha o tombamento como principal instrumento, isso há 17 anos atrás. Essa era a ideia, né? Vamos tombar algo na região, vamos pesquisar como que a gente pode levar alguma coisa ao reconhecimento nacional. Sempre, né, tivemos também o acompanhamento de cadastro de sítios arqueológicos, né, que é um outro tipo de reconhecimento, tão importante quanto, às vezes com menos visibilidade, mas tão importante quanto. O registro, né, do patrimônio imaterial, que em 2007, 2008 não tinha uma década ainda, mas que já, né, a gente já via resultados, e aí a gente tinha, o Ulisses tinha aproximação, né, com o pessoal daqui, já dizendo, o pessoal está pesquisando os saberes do couro, a culinária, tem aí coisas que a gente também precisa olhar. A valoração do patrimônio ferroviário, que talvez não seja um vocabulário ainda tão, digamos, difundido, mas existe toda uma rede ferroviária que é protegida de alguma forma pelo IFAM, né, e ela inclusive adentrou territórios que antes não eram reconhecidos. Então hoje a gente tem presença do IFAM em determinados municípios pelas estações ferroviárias, né, e por outros bens relacionados à ferrovia. E aí nesse momento começava a se discutir a ideia da chancela da paisagem cultural, né, que daí virou uma portaria em 2009. Teve digamos assim, um boom de ideias, de bens a serem chancelados, e depois acabou estacionando, e hoje em dia a gente não tem mais trabalhado até que as políticas de reconhecimento de paisagem sejam mais estruturadas, né? Depois a gente pode discutir se for de interesse. Então, vou contar para vocês algumas coisinhas que a gente fez nessa época. A primeira coisa foi um dinheirinho que a gente recebeu lá em 2007, assim, vamos contratar alguma pesquisadora para fazer pelo menos uma listagem de acervo bibliográfico sobre a região, porque a gente sabia que tinha dissertações aqui, TCCs lá, algum registro de algum viajante, enfim, a gente tinha uma lista enorme que ela estava dispersa, né? Então a gente sistematizou, ali é uma imagem aleatória da internet, mas enfim, eram umas fichas que a gente montou como se fossem fichas de catalogação bibliográfica, para a gente já ver o que já foi estudado, o que já tem, para a gente não precisar iniciar do zero. Em seguida, me lembro que o Ulisses, em conversa com o presidente do IFAM, ele tentava colocar a importância desse local, e ele voltava para a gente dizendo assim, ele não está entendendo, o quanto é especial aquilo lá, ele precisa olhar, ele precisa estar lá. E aí ele conseguiu recurso, não sei como, para contratar um helicóptero, e colocou o presidente do IFAM, que era o Luiz Fernando, nesse helicóptero, e contratamos um fotógrafo, que é o Ricardo Almeida, que as fotos dele são até hoje usadas em folders, enfim, em publicações. Colocamos o Ricardo, colocamos o presidente dentro do helicóptero, e eles saíram a fotografar a Coxilha Rica e os arredores, e foi muito bacana, porque depois vai ter uma foto, porque a gente sentiu que depois daquele sobrevoo, ele se deu conta, cara, como que isso aqui não é protegido? Né? Que especial que é essa paisagem. E a gente se dá conta
como as instituições públicas, elas são feitas por pessoas, e a acessibilidade dessas pessoas que conta para que as políticas públicas, né, sejam colocadas em prática. Então, assim, a culpa às vezes é de uma instituição, mas a culpa somos nós também, que estamos dentro da instituição, né, e que costuramos esses caminhos, né. Em seguida, depois desse evento, a gente conseguiu recurso para fazer um primeiro inventário, que eram as fichas que a gente estava usando para os roteiros de migração, e a gente usou aquelas mesmas fichas para, então, começar a sistematizar tanto os caminhos, né, de taipa, quanto as fazendas. Então, algumas o Fabiano já conhecia, outras a gente ia perguntando, e eu me lembro que a empresa que a gente contratou, que tinha historiador, né, tinha uma equipe de campo, eles tinham um mapa, que lá pelas tantas foi impresso um banner, e aí ficava perto da mesa do Fabiano, aquele banner, e volta e meia o Fabiano vinha pra cá e voltava com uma etiquetinha vermelha, e fazia assim, mais uma fazenda, e voltava ali. Era uma coleção. Então era um mapa que realmente a gente foi descobrindo esses locais aos poucos, conversando com as pessoas. Você tem que ir lá visitar, lá no outro município tem uma parecida com essa que é mais antiga, né? E o Fabiano, na curiosidade dele, pesquisando documentos, enfim, a gente chegou no inventário de dezenas de bens, e aí já começamos a delimitar. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O que é mais importante, né? Porque para tombar é uma seleção, a gente não pode sair protegendo tudo, né? É uma foto que foi tirada nesse dia. E o que acontece nesse período, né? A gente estava vivendo um momento institucional de ampliação dos tombamentos. Então, estava no discurso do IFAM, precisamos interiorizar os tombamentos, né? Tem até hoje essa noção de que os tombamentos eles estão no litoral, eles estão na ocupação né, das cidades litorâneas. A gente precisa tanto tombar, proteger mais bens no interior, como a presença do IFAM precisa chegar. Então, assim, eu me lembro que nessa época não tinha escritório técnico, não tinha superintendência do IFAM em todos os estados. Às vezes um estado representava 2 ou 3, uma superintendência representava 2 ou 3 estados. Tanto é que a nossa era a 11ª superintendência, porque em determinado momento também atendemos, acho que o Rio Grande do Sul atendeu a gente, ou São Paulo, enfim. Então tinha essa ideia de interiorizar. E é também uma ideia que se colocava bastante assim, vamos entender esses ciclos econômicos, né? Porque a partir desses ciclos econômicos a gente também pode fazer uma seleção de bens que talvez do ponto de vista arquitetônico ou de excepcionalidade não seja mais excepcional, não seja mais antigo, mas ele é representativo sim de um ciclo, né? E aí se falava em termos de caminhos, das redes, roteiros, tanto é que esses nomes eles acabaram até ficando em alguns projetos, né, que foram desenvolvidos, porque era essa ideia de percorrer. A gente fez estudo do ciclo da madeira e da erva mate aqui mais para o norte do estado, entrou a questão do contestado, enfim. Depois, em 2009, a gente conseguiu o recurso para contratar a Ornato, a Simone aqui, né, que representando a Ornato, para fazer um projeto de restauro da Fazenda Cajuru. A gente nunca conseguiu recurso para executar, mas foi bem importante assim, a gente ter esse projeto em mãos. Em 2009, por conta dos licenciamentos ambientais, dezenas de PCHs que começaram a ser implementadas lá na região da Coxilha Rica. Para cada PCH vinha um estudo de impacto individualizado para aquela PCH, e a gente se deu conta que depois de todas as centrais hidrelétricas instaladas, com as suas, todo o impacto que gera a instalação e o funcionamento, o impacto seria muito maior. Então a gente começou a ter dificuldade de analisar o impacto de um licenciamento ambiental isoladamente, né? A gente precisava de dados para conseguir analisar o impacto daquilo numa paisagem de uma forma mais ampla. Aí a gente conseguiu um convênio com o UDESC para eles irem sistematizar esses mapas desses caminhos, né, no local. Foi uma semente muito importante. Dessa pesquisa nasceram algumas dissertações de mestrado, né? Eu não sei se tese de doutorado, mas eu tenho certeza que sim. E, paralelamente a esse momento que eu estou contando aqui para vocês, uma das PCHs era uma PCH no Passo de Santa Vitória,
e que impactou todo mundo lá, dizendo essa PCH não pode sair, porque o impacto de instalação dessa central hidrelétrica vai colocar a perder, vai destruir um dos bens mais importantes que tem, que é o passo, né, dentro desse caminho. Então a gente abre um processo de tombamento. De início ele era um processo de tombamento do passo de Santa Vitória, né? Aí a gente tem documentos muito importantes nesse processo, tem alguns pareceres que a gente fez em conjunto, né? O Fabiano protagonizando muito a parte da justificativa, e a gente acabou nesse processo dando conta, não é o passo, é muito mais que o passo. São caminhos, são fazendas, é toda uma rede, né, que compõe essa paisagem, e que isoladamente um bem não vai contar essa história, né? Até porque a gente sabe que sítios arqueológicos, eles já têm uma proteção básica. Então eu mostro aqui 2 materiais que até hoje são usados. Uma é a tese de doutorado da Ana Lúcia Herberts, que é arqueóloga. Ela se debruçou bastante sobre um trecho bem importante da Coxilha Rica e identificou elementos que constam no dossiê de tombamento. E a pesquisa do Fabiano, que depois ele felizmente fez essa publicação, que fala um pouco das edificações, né? Em 2015, a gente conseguiu, através de um TAC, uma contratação com uma empresa que ampliou aquele levantamento cadastral, tanto de mapas quanto das fazendas, e a gente conseguiu, então, fazer o levantamento com laser scan de mais de uma dezena de fazendas, e o levantamento fotográfico foi maravilhoso, que foi, essas fotos são da Mara Freire, que é fotógrafa, e ela acompanhou a equipe em campo. E pode passar para o próximo, por favor. E um material, volta uma, acho que tinha passado antes. Esse aí. Eu só trouxe um trecho de um dos mapas que essa equipe produziu, que é sensacional esse mapa. Gente, tudo isso que eu estou mostrando para vocês está disponível, é público, está em processo de consulta pública. Se tiverem dificuldade de acessar, me mandem um e-mail, eu boto num drive do Google, disponibilizo, não tem nada que não seja público aqui. Esse material, a equipe da cartográfica, né, que é parte dessa equipe, tinha participado do levantamento cartográfico de alguns anos antes. Eles produziram uma simulação de áreas da paisagem mais sensíveis do que outras. Onde vocês estão, a gente mapeou alguns pontos que a gente julgava importante, tanto dos principais caminhos quanto das principais fazendas. Então esses pontos geraram buffers de sensibilidade, né? Buffers mais sensíveis na paisagem, e a depender da altura deles, da topografia desses pontos, as áreas em vermelho se revelaram mais sensíveis do ponto de vista de implantação de novos empreendimentos. Então, até hoje, por exemplo, quando entra lá um licenciamento, a gente joga num mapa desses para ver, esse licenciamento está num ponto branquinho, ele vai sumir nessa paisagem. Então, a gente tem uma aprovação muito mais tranquila. Quando esse licenciamento ele é colocado num dos pontos vermelhos, aí a gente começa a ver perto do que está. Por que deu vermelho? Perto do quê? Né? Se colocar um pouco mais para lá, é possível esse empreendimento sair? Não é possível. Então, a gente já usou esse material inúmeras vezes, mesmo o tombamento ainda não tendo saído. Ele é um processo de tombamento aberto, então a gente tem uma análise mais criteriosa. Então, aqui tem algumas fazendas. Aqui eu coloco umas imagens desse levantamento fotográfico que a Mara fez, né? Que daria para a gente fazer, inclusive, fica a dica aí, uma exposição desse material que a gente nunca conseguiu fazer. Ele registra um pouco daquilo que a Zilma estava falando, né? Não é só uma edificação, mas também é a forma como as pessoas lidam no campo, né? É a natureza, é o meio ambiente. A gente, inclusive, tem ali já um memoriam, né? A gente esteve aqui na região falando sobre o tombamento. A gente convidou os proprietários das fazendas que a gente estava selecionando para tombamento. Alguns receberam a ideia de uma forma mais tranquila, porque já exploram um pouco essa região, né, turisticamente. Outros nem compareceram ou negaram, ou enfim, se colocaram contra, mas é um processo que é importante fazer
e pouco tempo depois a gente soube da demolição da fazenda. E aí, só para mostrar para vocês, eu posso depois disponibilizar, esse é um mapinha resumo, ele é bem esquemático, do que é a proposta atual de tombamento do IPHAN. A gente selecionou em amarelo alguns trechos, tá, de corredor de taipa, que identificamos como ou mais antigos ou ainda mais estruturados, né, mais preservados. Alguns passos, né, então o Passo de Santa Vitória, o Passo do Rio Penteado, o Passo do Rio Pelotinhas, e algumas fazendas. A listagem inicial era muito maior, era quase o dobro. A gente teve alguns entraves burocráticos de encontrar registro desses imóveis, ou também de não conseguir acessar esses imóveis. Os proprietários não autorizaram, começou a ter briga. Não é por isso que o processo não vai adiante, a gente acabou selecionando. Tem estudo escrito, tá? Como é que a gente fez essa seleção, eu não vou colocar aqui, mas a gente pode conversar melhor depois. A gente passou, então, recentemente por um momento super fragilizado da instituição. Então, quando ele estava, eu me lembro, eu fiz uma reunião, porque ele ia entrar na pauta na próxima reunião do Conselho Consultivo. Então, a gente vamos só repassar. Então, o tombamento é isso, são os corredores, são as fazendas. E aí eu me lembro que nessa reunião a gente recebeu um banho de água fria dizendo assim, gente, o IPHAN está desmontado. Entendeu? O Ministério da Cultura já foi eliminado, as pessoas estão sendo mandadas embora, está tendo gente indo para outros ministérios, a gente não tem condição política para sustentar um tombamento tão grande agora. A gente precisa de um momento que tenha um pouco mais de engajamento de todas as partes. E aí, claro, teve questionamento, por que tal corredor está documentado, outro corredor não. Começou questões ali que a gente viu que não eram técnicas, apesar de serem questões técnicas, não eram bem técnicas, né? Era uma forma de dar uma pausa no andamento do processo. E a gente, então, segurou, o processo está, digamos assim, está parado. Recentemente, então, a gente fez uma reunião com a equipe de Brasília, né, que tem que passar por essa equipe, o OK de Brasília, para daí para conselho. Eles se demonstraram bastante abertos a gente retomar essa discussão. A gente ainda tem um desafio de licenciamento enorme, e aí não é só de PCHs, a gente tem de todo tipo de empreendimento na região, e a gente precisa, de alguma forma, fortalecer essa rede, que não é o IPHAN sozinho que vai conseguir, entendeu? A gente precisa da presença dos municípios, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo, quem estiver disponível. A gente precisa, sim, a pressão da sociedade civil, né? A gente precisa, sim, mostrar que não é uma coisa minha, não é uma coisa do Fabiano, é um movimento que vai além da instituição, né? Enfim, como esse evento aqui está demonstrando, né, ter esse interesse importante. Então, o que eu coloco aqui até como sugestão, já gostaria de dar um encaminhamento, né? Eu estava falando informalmente com a Aline, agora eu coloco a todos. Se este evento conseguir produzir um encaminhamento, uma carta, uma ata, eu preciso disso para colocar no processo e dizer, gente, a sociedade civil, né, está pedindo, está concordando, né, o que a gente precisa para esse tombamento ir adiante e até de repente, se quiser abrir essa seleção e resselecionar, questionar por que isso entra, porque não. O momento eu acho que é agora para a gente fazer esse tombamento ir para conselho consultivo, né, o quanto antes, e a gente realmente proteger e a partir dele também criar outras proteções estaduais e municipais para as coisas que o IPHAN não teve pernas para alcançar ou de repente não foi aprovado pelo Conselho. Entrem em contato se quiserem esse material, a gente já disponibilizou algumas vezes e fico aqui à disposição para esclarecimento e para o debate.